Todas as grandes conquistas da história da humanidade, desde a ida à Lua até a construção da Muralha da China, foram encabeçadas por pessoas que tinham algo em comum. E isso é a disciplina. E embora seja difícil chegar a um consenso exato sobre a definição desse fenômeno, podemos concordar que a disciplina é, na verdade, a combinação de uma série de habilidades diferentes: motivação autônoma, autorregulação, autocontrole, entre outros. Um artigo recente da revista Frontiers in Psychology definiu a disciplina nos seguintes termos: autorrestrição de um indivíduo para controlar o seu comportamento, seu discurso ou a aderência a regras sem supervisão. E esse último elemento é bastante importante porque cria aí uma distinção entre comportamento supervisionado e não supervisionado. Uma pessoa que é forçada a fazer determinada atividade não está, na verdade, exercendo a sua disciplina, porque a motivação dela não parte de um locus interno, mas sim de uma autoridade exterior que exerce algum tipo de poder ou influência sobre ela. Segundo o mesmo artigo, experimentamos o sentimento de autodisciplina em duas ocasiões essenciais. A primeira, quando deixamos de fazer algo que queremos fazer porque não devemos, ou quando fazemos algo que não queremos fazer porque é o certo a se fazer. Essa experiência interna, ou esse sentimento, segundo os autores, vai ser responsável por uma melhora em índices importantes como sucesso acadêmico, menos procrastinação e maior capacidade em obter recompensa postergada. Sentir-se disciplinado é importante porque isso gera benefício ao nosso nível de motivação autônoma. E isso funciona basicamente como um ciclo retroalimentado. Uma pessoa começa a seguir uma rotina regrada, isso gera aumento de motivação, que posteriormente se traduz em uma maior facilidade em seguir essa mesma rotina, ou ainda evoluir para hábitos mais complexos, como estudar uma matéria acadêmica ou fazer atletismo, por exemplo. E a motivação é um dos processos mais essenciais envolvidos no fenômeno da disciplina, porque combina interesses, crenças pessoais e a escolha do indivíduo. Tudo isso fluindo para um mesmo objetivo comum vai beneficiar grandemente os esforços dessa pessoa. Outro conceito teórico importante para entendermos é o comportamento governado por regras. Conceito behaviorista usado para denominar as ações de um sujeito que são orientadas por normas, regras, leis, manuais, entre outros. Acontece, por exemplo, quando usamos uma lista de mercado para fazer as compras do mês e assim não precisamos ficar todo o tempo raciocinando aonde ir e o que precisa comprar em seguida. O segmento de regras se organiza em três categorias principais. Compliance é o comportamento de seguir uma regra para obter aprovação social ou evitar uma punição de outras pessoas. O foco está na consequência criada por quem criou a regra e não na utilidade daquele comportamento em si. Um exemplo disso é arrumar o seu escritório porque o teu chefe te mandou fazer isso. Tracking é o comportamento de seguir uma regra e a própria experiência da realidade física comprova que ela funciona. E o foco está em como o mundo funciona de forma natural. Exemplo disso é organizar os seus afazeres em uma lista de tarefas no começo do expediente, porque assim você termina tudo antes e consegue fazer as coisas de uma forma mais ordenada. E augmenting é o comportamento de seguir uma regra porque ela altera o valor de uma consequência, conectando a ação a regras abstratas, crenças pessoais ou recompensas de longo prazo, como comer salada ao invés de fritura, porque isso vai te trazer mais saúde e longevidade lá no futuro. No primeiro exemplo, que é o Pliance, não se faz necessário que o sujeito seja disciplinado para seguir uma regra. Mas nos outros dois modelos, a gente vê graus mais elevados de autonomia, principalmente à medida que os comportamentos são recompensados por consequências de longo prazo. Disciplina é a característica de um indivíduo que cria e segue as suas próprias regras, de forma independente e alinhada aos seus objetivos pessoais. E essa definição nos permite extrapolar algumas deduções lógicas bem interessantes. Sem objetivos pessoais claros, não existe disciplina. Ela só é possível onde existe liberdade, autonomia, motivação
e uma direção clara. Se você é uma pessoa indisciplinada, provavelmente isso se deve a uma falha em um desses 4 aspectos. Talvez não seja tão eficiente ficar dando murro em ponta de faca, traçando objetivos enormes ou tentando dar passos maior do que a perna. Talvez o melhor esforço a se fazer seja analisar esses 4 aspectos no contexto da sua vida e se perguntar onde está o erro. Seja desmotivação, falta de liberdade, falta de autonomia ou simplesmente a falta de um objetivo claro. Falando um pouco da minha experiência pessoal, eu fiz 3 tentativas para passar na prova da ESA. E passei justamente na terceira tentativa no meu último ano, devido ao limite de idade, e hoje eu vejo que algumas coisas contribuíram muito para isso. Nos 2 primeiros anos eu estava finalizando a faculdade e na minha cabeça ainda não existia um caminho profissional bem claro. Eu só sabia que o mundo militar era uma curiosidade muito grande e havia um descontentamento da minha parte pelo mundo acadêmico no Brasil. Ser reprovado 2 vezes no concurso e me ver diante da minha última chance de passar naquela prova abriu os meus olhos para uma realidade muito séria. Eu vou ter que estudar de verdade, senão eu nunca vou ser militar e nunca vou matar dentro de mim essa curiosidade. E talvez tenha sido nesse exato momento que o elemento central da disciplina se desenvolveu dentro de mim, que é a motivação. Aliado a isso, o término da faculdade me garantiu a liberdade necessária para que eu pudesse me aplicar por longas horas ao estudo. E a urgência em passar naquele ano me fez voltar os meus esforços para um único objetivo, que era passar a todo custo. Me formar e deixar para decidir a minha vida profissional de fato só depois disso tudo. Às vezes a disciplina se materializa diante de um susto muito grande. Para mim foi assim. Mas se você puder se desenvolver nesse sentido sem precisar passar por algo parecido, apenas trabalhando para aumentar o seu nível de autonomia, liberdade, motivação e clareza no objetivo, é mais provável que você veja bons resultados sem precisar dar com a cara na porta 2 vezes seguidas. Se o vídeo te ajudou ou esclareceu algo na sua cabeça, deixa um like e compartilha. E se algo não ficou claro, aproveita a falta de concorrência para deixar um comentário aqui. Eu me comprometo a responder todos da melhor forma possível. Obrigado e até a próxima.